Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que bom ver a nossa casa cheia dos companheiros de todas as semanas, dos amigos e das amigas de todas as semanas, de novos amigos, dos nossos amigos que estão conosco hoje. Com muita alegria que nós aqui nos reunimos para esta tarde em que celebramos a mensagem de Jesus por meio de breves estudos. E assim convidamos a todos, para alguns segundos, imergirmos na melodia suave que o nosso querido Felipe traz para nós, nos preparando e sintonizando com a espiritualidade amiga que aqui conosco está. Amigo Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, é com muita alegria que nós nos reunimos em mais uma terça-feira em Teu nome, sobre as bênçãos do Pai Divino, para estudarmos o Teu Evangelho e tentarmos pouco a pouco irmos imantando em nosso íntimo não só a Tua mensagem de amor, de paz, de esperança, de trabalho, mas também nos esforçarmos, temos ali o combustível, o alimento, para nós levarmos isso para o nosso dia a dia, para que ao sairmos daqui, desse bem-estar físico, emocional, que ele não se desfaça e que nós sejamos capazes de, nas diversas situações do dia a dia, não simplesmente reagirmos, mas nos lembrarmos e agirmos buscando seguir o Teu exemplo. Por isso é muito grande o sentido de gratidão que temos por termos sido convidados para essa reunião, estarmos nessa reunião e rogamos que inspire por meio dos amigos espirituais que estão aqui conosco, que inspire a todos nós para que tenhamos uma tarde simples, mas muito produtiva, e que as mensagens de Jesus, por meio das palavras de Paulo e depois dos comentários de Emmanuel, elas reverberem em nosso íntimo. Muito obrigado, amigo querido. Muito obrigado a todos vocês pela presença doce e amiga de todas as terças-feiras. E assim iniciamos o nosso breve estudo desta tarde. Meus caros, nós já faz mais de um ano que nós começamos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Já estamos no capítulo 54. Eu até estava vendo o calendário, nós começamos em junho do ano passado. E já estamos aqui, completando quase que um terço do livro. O livro tem 180 capítulos, nós estamos no de número 54. O capítulo se chama Aprimoremos, mas antes de eu falar do capítulo, eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês, em alguns minutos,
a experiência divina que eu e a Cássia tivemos a semana passada. Compartilhar, porque isso nos inspirou tanto, está tão vivo em nosso íntimo, e é com muita alegria, porque nós estamos irradiando ainda essas lembranças. Eu não me lembro exatamente, 2018, 2017, alguma coisa nesse sentido, nós estivemos em Uberaba e visitamos a casa, o museu do Chico Xavier, um memorial do Chico Xavier, e lá nós vimos o quartinho onde o Chico morava, a casa que ele viveu, que foi convertida num museu, com uma livraria à frente. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade. Depois, em 2020, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Mansão do Caminho, lá em Salvador, a obra do Divaldo Franco. Foi algo assim extraordinário. Sempre que eu me reporto à nossa passagem, que nós fizemos uma visita, fizemos uma viagem muito bonita, e nessa viagem tiramos assim centenas de fotos. Mas na nossa visita à Mansão do Caminho, nós praticamente não tiramos foto. Não é verdade? Porque a vibração que nós sentíamos era tamanha, a emoção era tamanha, e acabou que passou. Nós tiramos uma foto aqui, uma foto ali, e qualquer foto não representaria a beleza do que os nossos olhos viam e o que o nosso coração sentia. E está marcado em nosso íntimo até hoje aquela tarde, se eu não me engano, uma quarta-feira, em que nós estivemos em Salvador, na Mansão do Caminho. E na semana passada, nós fomos a Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico Xavier. Vocês vão me desculpar, mas eu estou emocionado. Nós sabíamos que provavelmente seria uma visita aos lugares onde o Chico passou, esteve, assim, que seria emocionante, mas eu digo para vocês, quem tiver a oportunidade, vá a todos esses lugares, e se possível, vá a Pedro Leopoldo. E lá, a gente tem as fotos, mas eu nem quero me estender muito, porque é o nosso objetivo aqui, mas eu quero compartilhar com vocês. Nós tivemos na Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ali foi onde o Chico nasceu, e ele viveu até os 5 anos. Aí todos nós sabemos, a mãe dele morreu, a Dona Maria João de Deus, ele foi com a tia, os filhos foram distribuídos, passou 3 anos com aquela tia que tinha um comportamento, né? E o Chico nunca falou mal dela, e quando o pai ia se casar com Cidália, 3 anos depois, quer dizer, Chico estava na faixa dos 8 anos, Cidália falou: eu só me caso com você se você trouxer de volta todos os, se eu não me engano, 9 filhos. Se eu não me engano. E aí os filhos foram recolhidos e eles se mudaram para uma casinha atravessando a rua. Então nós nos reportamos na cabeça, na minha mente, acho que na da Cássia também, como seria Pedro Leopoldo em 1910, ele nasceu, 1920, 1925, 1930. As ruas deveriam ser ruas de terra ou de paralelepípedo, de pedras, e é uma casa, se atravessa a rua assim, 2 casas. Com o passar do tempo, quando o Chico, com 17 anos, ele entrou para, vamos assim dizer, o Espiritismo entrou na vida dele e ele abraçou o Espiritismo, ele fundou um centro espírita na casa inicial, na casa onde ele nasceu, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é onde nós compramos a camiseta e eu trago aqui hoje para vocês, o Centro Espírita. Então, o Centro Espírita Luiz Gonzaga é a casa onde o Chico nasceu. E depois vai a história toda, e eu passaria aqui a tarde toda contando para vocês como é que foi, etc. e tal. Lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, nós conhecemos algumas pessoas que nos acolheram de uma maneira maravilhosa. Me ajuda? A Fernanda, que fez um tour com a gente pelo centro, tem um memorial, né? Lídia, que cuida da biblioteca ali na entrada do centro. A Andréia, que é uma trabalhadora lá do centro. E também conhecemos ali a Célia Diniz. Para quem assistiu o filme As Vidas de Chico Xavier, a Célia, as mães, a Célia é a mãe
do Rangel, aquele menino que caiu da garupa da bicicleta, da babá. Nós conhecemos ali e ela nos acolheu. Então eu queria mandar um beijo, não sei se vocês estão assistindo, porque nós passamos, trocamos os contatos e todos eles nos acolheram com um coração enorme. Depois a Beatriz na casa do Xavier, Lar do Xavier e assim por diante. Em especial o Lucas, que ele é uma espécie de ele apresenta a Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou por tantos anos. E para eu encerrar, né, senão eu fico contando aqui, o Lucas nos contou um fato muito interessante. A obra Paulo e Estevão foi psicografada pelo Chico lá na Fazenda Modelo. Então o Chico subia uma casinha, lá no meu Instagram tem as fotos, tudo. No final do expediente ele descia com uma espécie de porão e ali ele psicografava sozinho durante 8 meses. O Lucas disse que quando o Chico contou isso, ele estava presente. Então ele não está contando alguma coisa que ouviu alguém falar, falou que ele ouviu do Chico, que quando acabou o processo da psicografia, da redação do Paulo Estevão, Emmanuel chamou o Chico até a frente da casa, é numa fazenda, algo que a gente não tem contato, é indescritível, e que os espíritos, alguns dos espíritos da história Paulo Estevão vieram como que numa confraternização ali, celebrar o final do processo. Então o Lucas, ele contou isso pra gente, falou, eu acredito que tenha sido aqui, então, Abigail, o Estevão, ainda não foi citando muitos nomes, porque o Chico também não falou. Então o que eu quero dizer para vocês é a beleza, não só de ter visitado isso, mas como é importante nós estarmos inseridos em ambientes como esse da nossa casa, de outros centros espíritas, de qualquer lugar de bem, mas no nosso caso espíritas. E se possível for, recomendo a vocês que visitem esses pontos, como tem aqui em Sacramento, né? E outros tantos. Foi uma viagem indescritível. As lembranças vão ficar para a gente pro resto da vida. E nós esperamos, né, voltar lá assim que for possível. Muito bem, então vamos lá. Lição 54 se chama Aprimoremos. Ela começa com uma pequena frase de Paulo numa carta aos Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses. E ele diz assim, não extingais o espírito. Nossa, quando eu vi esse comecinho assim, extinguir, exatamente. Falei, nossa, o que isso representa? Não vou colocar, vou deixar ali. O que isso representa? E aí eu fui lendo, é um capítulo que a redação não é muito simples, ele usa de uma série de figuras de linguagem, mas não extingai o espírito. Paulo quis dizer assim, não deixe que as potencialidades do espírito adormeçam, fiquem guardadas numa gaveta, abafadas. É o não colocar a candeia embaixo do alqueire, a mesma linha de pensamento. Porque nós temos uma capacidade de construção muito grande, mas talvez nós tenhamos ainda hábitos, costumes que nos levam, onde nós nos confundimos entre o repouso e o ócio, o prazer existencial, que é a felicidade, com o prazer momentâneo. E pouco a pouco, talvez, a gente vá se deixando levar por situações que não são produtivas. E o tempo passa. E os Espíritos nos dizem que o de mais precioso que nós temos, o que é? É o tempo. Porque o tempo é a estrada da vida que nós percorremos e no percorrer dessa estrada nós podemos aproveitar oportunidades. Então, tempo é sinônimo de oportunidade. As oportunidades vão se fazendo à nossa frente. Neste capítulo, Emmanuel faz um paralelo
entre uma comparação entre uma estrada que não existe, ela vai ser construída, e até uma estrada super moderna, super pavimentada, super moderna. Então como é que é? De repente a gente chega diante daquele caminho que é uma mata fechada. E o trabalho que, por exemplo, os bandeirantes tiveram quando o Brasil começou a ser colonizado, de percorrer todo o interior do estado de São Paulo, e aquilo foi se ramificando por Minas, etc. e tal, cruzando Mata Virgem. E disso foram sendo criados os pequenos caminhos. Esses caminhos começaram a ser cada vez mais percorridos, até que se fazia trilha. Da trilha se fez uma pequena, uma estradinha de terra, de uma estradinha de terra se fez uma estrada um pouco melhorada, até que uma hora isso foi asfaltado e depois virou uma mega rodovia, e hoje a gente tem as rodovias maravilhosas. Não estou nem falando do preço, do custo, isso é outra história, isso faz parte de outro contexto. Então, Emmanuel faz um paralelo porque a nossa existência é semelhante a essa estrada, que no começo nem existia. Então, quando nós já vimos, fomos criados simples e ignorantes, assemelha-se à mata fechada. Então, vou percorrer um caminho e na minha frente o que tem? A mata fechada. É o espírito ainda sem conhecimento, primitivo, movido pelos, já espírito, então ele já passou pelos mineral, animal, vegetal, o animal ele entrou no período nominal, então pensamento, inteligência, consciência, vontade, mas ele é imaturo. E para que essa maturidade venha se construindo e que se transforme em sabedoria, então o conhecimento, ele vai sendo absorvido, esse conhecimento como se fosse eu gosto muito de usar figuras de linguagem, porque eu sou professor, né? Um grande caldeirão da sopa que vai cozinhando, é da sopa do que nós somos, do caldo do que nós somos, isso vai se transformando em maturidade, vai se transformando em sabedoria. Deixa eu só pegar um livro aqui. Eu quero abrir um capítulo de ontem para a gente, por favor. Então, Emmanuel traça a construção dessa estrada, faz um paralelo da história de cada um de nós. A nossa história é semelhante a essa estrada que Emmanuel descreve. Agora, quantos participaram da construção da estrada? Uma quantidade enorme. Então aqui, sem querer, eu não tinha pensado em falar nos bandeirantes, mas os bandeirantes que começaram, e depois, sei lá, as tropas, e depois vieram até, pega o nome do Espírito Sublime de ontem, aquele que tem um nome todo difícil. Nós percorremos essa estrada, a estrada da nossa existência sozinhos? Não. Nós não percorremos essa estrada sozinhos. Então, junto de nós, desde o princípio, que nós não sabemos como é, nós somos acompanhados por aqueles que nos auxiliam. São os nossos irmãos mais velhos, que em nome de Deus nos auxiliam nessa trajetória. Para que pouco a pouco, imaginemos, nós, espíritos infantis, a criança, ela tem condições de discernir? Não. Então, quem que é muito importante no processo inicial da reencarnação da criança? Os pais, como sendo os sinalizadores, os orientadores. Então, os espíritos, nós espíritos, quando iniciamos a nossa trajetória, nós tivemos esses sinalizadores, foram os nossos irmãos mais velhos, que hoje os pais representam. E à medida que nós fomos caminhando na estrada da vida, da reencarnação, nos tornamos adolescentes, jovenzinhos, adolescentes, jovens adultos, maduros, maduras, entramos na idade mais amadurecida, e à medida que o tempo vai passando, a tendência, de uma maneira geral, é nós começarmos a enxergar a vida com um pouco mais de lucidez, cada um seguindo a sua trajetória, cada um dentro do seu caldo, daquilo que está fazendo, sem comparação, sem nós, porque a gente não faz nem ideia do que acontece com o outro
De repente vem alguém e conta uma história de vida que a gente fala assim, meu Deus. E a gente olha para aquela pessoa e a gente nunca poderia imaginar. Mas isso não quer dizer que o nosso também não é, porque se nós contarmos algumas passagens, é possível que alguém olhe para a gente e fale assim, meu Deus. Então somos todos nós. Ao mesmo tempo que somos iguais perante os olhos de Deus, somos diferentes, porque somos indivíduos, espíritos únicos, cada um com a sua história. Então, nessa trajetória, faz parte da nossa existência o trabalho. Faz parte da nossa proposta existencial o trabalho. Trabalho em que sentido? Trabalho remunerado? Também. Mas toda e qualquer atividade, ela é uma bênção de Deus, e por isso que Deus nos coloca nesta proposta, que muitas vezes a gente reclama, que a gente acha que estou cansado, não estou dando conta, lá eu não suporto, eu não gosto. Seja estudante, seja o profissional dessa área, o profissional daquela área, até o trabalhador voluntário reclama. Porque nós ainda estamos aprendendo o valor do trabalho. Se alguém tem algum amigo, alguma amiga, ou mesmo você, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, que não é uma pessoa que se dedicou ao trabalho durante a vida, muito provavelmente ela é uma pessoa que não tem nenhuma, como dizer, que hoje em dia os termos eles têm que ser justos, adequados. Nenhuma limitação, no bom sentido, no bom sentido da colocação. Normalmente são pessoas que enfrentam desajustes comportamentais, assim, porque o trabalho, ele funciona como um purificador das nossas mazelas. E à medida que nós formos aprendendo o quão valioso é esse trabalho, seja o remunerado, seja o voluntário, seja o trabalho realizado em casa, no cuidado do lar, no cuidado com o corpo, no cuidado com as pessoas, à medida que nós formos aprendendo, olha que eu estou usando a colocação verbal na seguinte, à medida que formos aprendendo, nós vamos vendo o quanto que isso é rico e que graças a Deus nós estamos envolvidos numa proposta de trabalho. Então se você se sente alguém envolvido com a proposta do trabalho, mesmo que dê umas reclamadas de vez em quando, agradeçamos a Deus porque já temos conquistado isso. De nós nos empenharmos, de vez em quando eu tenho que ir meio à força, eu tenho que ir na marcha, se eu pudesse eu não iria hoje. Faz parte do nosso momento ainda, mas nós já estamos nos engajando nesta proposta do trabalho, em todos os sentidos. Então, qual é o trabalho que a gente deveria, no meu ponto de vista, ter o anseio de cultivar? É o trabalho que produz o bem. Qualquer atividade que produza o bem, ela é o enriquecedor do espírito. E nós, lembra que eu falei? O que é o tempo? O tempo é o percorrer do caminho da vida que nos coloca diante de uma quantidade enorme de oportunidades. E aproveitar as oportunidades é sinônimo de estar trabalhando. Mas como nós somos ainda jovens, espíritos jovens, talvez adolescentes, nós ainda oscilamos muito, por isso todas essas coisas. E como nós, tanto enquanto espírito como enquanto encarnado, nós não temos essa força vital, nós nos sentimos cansados. Daí a necessidade do repouso. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, nós temos um conjunto ali de 10 leis morais. E entre elas, nós vamos citar aqui para a gente estudar a lei do trabalho, da realização, a lei do repouso, do reabastecimento. Então, para a gente ir aprendendo, qual que é a diferença entre o repouso e o ócio? Me ajudem. Qual é a diferença entre o repouso e o ócio? É a produção. É o produzir o bem.
Então existem momentos que a gente precisa, que nem nós saímos para viajar, passamos 2 dias. Foram 8 horas de viagem para ir, 8 horas de viagem para voltar. Eu cheguei quebrado, ela também. Mas nós saímos do ambiente, refrescamos a mente, vimos e vivenciamos. Às vezes no final de semana faz parte. Mas quando a gente se estende nesse estado de inércia, nesse estado de não estarmos ali com a locomotiva trabalhando, a gente se estende, a gente cai num processo de ociosidade. Então é tal qual a água parada. Vamos fazer uma comparação aqui. Pegue um copo d'água, coloque um pires sobre ela e deixe em cima da geladeira hoje, terça-feira. Aí na semana que vem, na terça-feira, antes de vir para o centro, você bebe essa água que ficou parada lá uma semana. Eu só vi caretas aqui, ó. Teve gente que fez tudo careta assim. Porque a água parada, ela vai criando lá micro-organismos, etc. e tal. Somos nós assim também. Então o trabalho é a bênção de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós não somos obrigados a trabalhar, inclusive para sustentação. Então entra aí a lei da conservação. Para nós termos a residência, a casa, a alimentação, cuidarmos da saúde, cuidarmos de todos os aspectos que permitem que a gente faça a conservação do corpo físico, mas também do corpo espiritual, perispírito, e das propriedades do espírito, a mente sadia, os sentimentos mais elevados, mais nobres possíveis. Se nós pudéssemos nos envolver em trabalhos, se nós já fôssemos capazes de nos envolver em trabalhos produtivos, com o repouso adequado, nós talvez não enfrentássemos, mas nós estamos no aprendizado. Então não é para a gente pegar e também se queixar, eu não é. Tudo tem o seu momento. E uma das coisas que nós observamos, por isso que eu também contei, além de compartilhar com vocês, o Chico, lá ouvindo as pessoas falarem sobre o Chico, ele tem, né? Mas enquanto encarnado, esta virtude conquistada do trabalho. Dizem que acompanhar o ritmo do Chico não era para qualquer um, porque ele era incansável, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Por fim, deixa eu só ver aqui se eu abracei tudo. A proposta, iniciaremos agora aqui uma série de lições do livro Palavras de Vida Eterna, né? Emmanuel vai pegando assim conjuntinhos, né? Conjuntinhos de capítulos, né? Relacionados com essa temática. Então, às vezes a gente passa por situações difíceis. E eu tenho buscado cultivar a seguinte linha de pensamento. O que serão as situações difíceis, se não a oportunidade de eu estar numa situação que eu ainda não tenho as virtudes para fazer disso algo leve, suave, portanto, para mim se transforma em algo difícil. Como é que eu vou conseguir transformar o meu dia a dia num dia a dia bom se eu não enfrentar as minhas dificuldades? Se eu não enfrentar as dificuldades de relacionamento, enfrentar no sentido moldar, aprender a lidar com aquilo, ver com outros olhos. E como foi bem rapidinho hoje, normalmente eu me estendo, eu vou contar para vocês, que eu já contei para o nosso grupo ali na semana passada, um caso que foi reportado por um senhor nas redes sociais, e eu vi o vídeo, numa entrevista no podcast que ele participou. Então ele disse, reportando o Chico de novo, que em determinada madrugada lá em Pedro Leopoldo, depois de atender aquela quantidade enorme de pessoas, um frio, gente, faz um frio lá, faz um frio que não é um negócio assim, né? Então imagine de madrugada, os trabalhos encerrando,
o Chico abriu o Evangelho para fazer um breve comentário e encerrar, já de madrugada. Então, todo mundo cansado, farolzinho baixo, e a voz do Chico era aquela voz fraquinha, né? E o Chico começou a comentar, e passou pela rua. Então, a gente imagina, nós que estivemos ali, a gente imagina ali na rua de chão batido, um bêbado, um senhor que ficava bêbado o tempo todo. Ele vivia bêbado, cantando uma das músicas daquela época. Eu não sei cantar músicas daquela época, mas eu sonhei que tu estavas. E o Chico falando, aí o Chico parou e começou a ouvir aquele senhor cantando, que era conhecido como o bêbado da cidade. E aí o Chico parou. E todo mundo falou assim, ai meu Deus do céu, 3 horas da manhã, o Chico vai parar agora. Vamos, Chico. Todo mundo, quem que abria a boca para poder falar? Acho que ninguém, né? Mas todo mundo quietinho, só pensando. E o bêbado cantando e falando, de repente, quem entra pelo centro espírita? O bêbado. E o Chico, oh meu amigo, que bom que você está aqui, que voz bonita você tem. Quando o bêbado ouviu que a voz dele era bonita, aí que ele se empolgou. E ele começou a cantar, então outra. E o Chico falou, ah, que coisa. E o Chico começou a cantar junto. E as pessoas em volta falaram, ai, nós estamos perdidos, agora que a gente não sai daqui. 3, 4 horas da manhã e esse Chico dando corda pro bêbado. E na hora que o bêbado acabou a música, todo mundo falou, bom, agora encerra, né? O Chico falou assim para ele, e aquela outra de não sei quem? E começou a cantar aquela outra, e o Chico cantando junto, e o povo tudo pensando assim, falando, ah, meu Deus, nós estamos quase morrendo aqui, quase desencarnando aqui, e o Chico dando corda para esse bêbado, né? Que coisa, eu sei que foi, e aí se despediu, o Chico deu um abraço nele, e o bêbado foi, e esse senhor que conta esse fato, cruzou com o bêbado depois. E ele falou que o bêbado andava, esse senhor bêbado andava de cabeça baixa, falando assim, o Chico sabe porque eu bebo, o Chico sabe porque eu bebo. E o tempo passou. E essa pessoa que ouviu, não tinha coragem de chegar até o Chico e falou, Chico, por que aquele homem bebe daquele jeito? O que acontece com ele? Segundo os relatos dele, passavam-se 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, até que ele viu a oportunidade. E Chico, lembra? Ah, lembro. Mas por que ele bebe? Oh, meu amigo, o nosso irmão bebe tanto, porque aconteceu o seguinte com ele. Muito jovem, ele se apaixonou. Ele e uma moça se apaixonaram. Casaram e tiveram uma filha linda. No entanto, a moça, a mãe, ela foi atropelada. A menina era pequenininha e não sobreviveu. E aquilo feriu o coração dele terrivelmente, mas ele depositou toda a sua vida na filha. E a menininha foi crescendo, ele não confiava em ninguém para tomar conta, nem na mãe dele. Ele ia trabalhar e deixava a filha com o coração apertado. E a menininha foi crescendo. Apesar de toda angústia, ele dedicava tudo à filha, que tinha os traços da mãe, o jeito da mãe. Até que um dia, atravessando, o caminhão pegou e a menininha morreu. E ele não suportou a dor. Ele não suportou a dor e se entregou à bebida. E ele, nesses vários anos, ele está se entregando à bebida porque ele não consegue suportar a dor que ele sente. Passaram-se 16 anos, lembra? Mas, depois que ele começou a conviver conosco, começou a frequentar os trabalhos, começou a ajudar no asilo, ele foi se reorganizando e conheceu uma outra moça. E casou-se com essa outra moça. E a moça engravidou. E quem que esse novo casal recebeu? A ex-mulher veio novamente para os braços dele, agora como filha. Dessa história fica
a mensagem para mim que compartilho com vocês. Nós não precisamos concordar com o comportamento do bêbado. Nós não precisamos concordar com o comportamento desse, daquele. Mas será que nós não poderíamos olhar para essas pessoas com um olhar diferente? E apesar de nós não concordarmos, vermos ali um coração sofrido, porque não há um só que esteja numa situação dessa que não seja um coração sofrido. O pior, o mais sanguinário dos assassinos, é um coração sofrido, que ali ele pode estar colocando toda a violência dele, todos os maus hábitos dele. Então o Chico, ele era capaz de olhar para a essência de cada uma das pessoas. E, apesar de não concordar, ele irradiava de tal forma que a pessoa se sentia acolhida. Que é o que os livros não contam, mas as pessoas que conviveram com o Chico lá nos contavam. Que as pessoas chegavam no Luiz Gonzaga, no Centro Espírita Meimei, ou até mesmo na Fazenda, e o Uberaba, mais especificamente Pedro Leopoldo, e o abraço do Chico, o Chico chorava junto, mas não se envolvia com a dor, não deixava que a dor do outro contaminasse. Então, será que a gente não poderia fazer um esforço para tentar olhar para as pessoas no nosso entorno, e quando elas nos desagradam muito, nós tentarmos olhar o espírito que está ali sofrendo, talvez, sem nem perceber o tamanho do sofrimento dele. Esse é o caminho, esse é o trabalho, é o caminho a ser percorrido, que nós estamos, graças a Deus, envolvidos. E se Deus quiser, nós daremos passos nesse dia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente eu agradeço a vocês, meus amigos, por este encontro e pelos olhares tão amorosos que projetaram essa energia tão boa que eu senti aqui e que todos nós estamos sentindo, com os espíritos em torno de nós, irradiando a doce e terna amorosidade de Jesus. A nossa gratidão por esses momentos de refazimento, de restabelecimento, de reforço da nossa proposta, tão vacilantes, tão claudicantes que somos ainda. Gratidão, o nosso pedido para o amparo de que tanto necessitamos e a certeza de que o bom, grande amigo sempre está conosco. Muito obrigado a todos. Encerraremos agora a nossa primeira parte dos trabalhos e partiremos para os passes. Que Jesus nos abençoe a todos.